Oi, gente! Hoje eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Eu vou explicar, fazer uma revisãozinha daquilo que a gente já trabalhou em sala de aula, tá? Eu vou deixar a atividade para vocês responderem, disponível tanto no aplicativo Google Sala de Aula, quanto no WhatsApp, tá? Vocês podem entregar das duas formas. Lembrando que no WhatsApp vocês vão responder pelo Google Formulários, tá? Então é por lá que eu vou receber. Mas é tranquilo, só você explicar em cima que você já vai ser redirecionado e vai responder lá. Vocês deverão copiar no caderno também, viu? Então vamos começar. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre Mendel, né? Que ele é considerado o pai da genética. Porque ele foi o primeiro cara, assim, a fazer experimentos para comprovar alguns critérios de hereditariedade, tá? Ele utilizou a ervilha como material para fazer seu experimento por alguns fatores, né? Como, por exemplo, a ervilha ser de fácil cultivo, produz muitas sementes, ou seja, vai deixar muitos descendentes. A flor é hermafrodita, tá? Ou seja, uma única flor, ela possui os dois sexos, então é mais fácil, né, o cruzamento. As cores da semente ser bem definida, ou é amarela ou verde. E tem como você olha lá, você sabe qual é a característica. E as formas da semente também bem definidas, ou é lisa ou é rugosa. Então são características muito distintas. Observem aí no quadro, ao lado, né? Vocês vão ver como que uma característica é bem diferente da outra, né? A altura também, ou é alta ou é baixa. Olha a cor da flor, ou é púrpura ou é branca. Então são características muito diferentes uma da outra, ok? Por isso que ele... Então vamos falar um pouquinho como que Mendel fez esse experimento, tá? O que Mendel fez? Vou tentar resumir aqui, ok? Ele pegou duas ervilhas, tá? Uma ervilha verde e uma ervilha amarela, distintas, tá vendo? São características diferentes, são ervilhas diferentes. E cruzou. Nesse cruzamento aí, a gente chama, tá, de geração parental, tá bom? Porque foi o primeiro cruzamento, ok? E o que Mendel observou depois desse primeiro experimento aí? Ele analisou que lá na geração F1, todas as ervilhas que surgiram desse cruzamento eram amarelas. Então percebam, lá na geração parental era formado por uma ervilha verde e uma ervilha amarela. Mas todas que surgiram desse cruzamento eram amarelas. Por que será, né? Então, Mendel chamou esses indivíduos aí da geração F1 de híbrido. Por quê? Porque eles são resultados de um cruzamento entre ervilhas diferentes, tá? Então, são híbridos, são características diferentes. Lembra lá que foi uma amarela e uma verde? Então, características diferentes, então, nós chamamos essa daí de híbrida. Mendel ainda não estava satisfeito. O que ele fez? Ele pegou essas ervilhas híbridas aí, amarelas, encontradas na geração F1 e cruzou elas entre si mesmo, tá? Autofecundação, ok? O que ele observou? O resultado do cruzamento das ervilhas da geração F1, aquelas ervilhas amarelas, desse cruzamento surgiram ervilhas amarelas e ervilhas verdes, sendo que 75% era amarelo e 25% verde, né? Numa proporção 3:1. Então, basicamente, a cada 4 ervilhas, Mendel observava que 3 eram amarelas e uma era verde, né? E aí foi assim, as primeiras conclusões que Mendel obteve, tá? Então, as conclusões de Mendel.
Primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação de um par de fatores, ou lei do monohibridismo, diz que cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem doses simples. Então, na hora de formar os gametas, os cromossomos se separam, ou seja, os fatores se separam, e aí vai ocorrer a formação do gameta com características em dose simples, tá? Então, lembra que tá o parzinho, se vai formar o gameta, vai um para cada lado, e fica simples, tá? Fator simples. Então, aí tem alguns termos importantes, 3 deles eu vou explicar no vídeo daqui a pouquinho, tá? Vou explicar só a diferença entre célula diploide e haploide. O que é uma célula diploide? É uma célula que tem como se fosse 2 cargas gênicas, tá? Do pai e da mãe. Uma célula diploide é uma célula com 46 cromossomos. O que seria uma célula haploide? É uma célula que tem metade do número de cromossomos, normalmente um gameta, tá? Lembra que falou lá atrás que ocorre em dose simples, que se separa na formação dos gametas? Então, eu estou falando de uma célula haploide, tem metade. Então, se uma célula normal tem 46 cromossomos, ou seja, uma célula diploide tem 46 cromossomos, uma célula haploide ela tem 23 cromossomos, metade, ok? Na hora que juntar lá, na hora da fecundação, forma uma célula diploide, 23 com 23, 46. E os cromossomos homólogos, só vocês observarem embaixo, ó. O que seria um cromossomo homólogo? São aqueles cromossomos parecidos, tá? Por exemplo, o cromossomo número 1 da mulher se junta com o cromossomo número 1 do homem. E aí forma o primeiro parzinho de cromossomos parecidos, tá? Esses são cromossomos homólogos. Normalmente determina a mesma característica, tá? Genes alelos, indivíduo homozigoto e heterozigoto eu vou explicar daqui a pouquinho. 2 conceitos importantíssimos que eu vou explicar para vocês de forma prática daqui a pouco é sobre genótipo e fenótipo. O que seria isso? Genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Genótipo, tá? Em genética a gente utiliza para representar ele as letras. Se eu uso uma letra maiúscula, é dominante. Se eu uso uma letra minúscula, é recessiva, tá? Essas letras aí utiliza para representar os alelos. O alelo, todos os alelos são genótipos. Os fenótipos é aquilo que o genótipo determina. Fenótipos são as características observáveis. Olha para essa tabela aí. Tem aí, o genótipo é vezão, vezão. Vezão, vezão determina o quê? Que a ervilha é amarela. Observe a terceira. Vezinho, vezinho determina que é verde, tá? Verde, amarela, lisa, rugosa, é fenótipo. A gente consegue observar, são as características morfológicas e funcionais de um indivíduo, tá? Lembrando que o fenótipo pode ser modificado pelo meio. Vamos supor aí, ó, tu nasce com o cabelo preto, aí tu vai lá e faz luzes, né? Você pintou seu cabelo. Então, seu fenótipo foi modificado, mas seu cabelo vai ficar loiro para sempre? Não. Ele vai crescer da cor que ele realmente é, porque o seu genótipo é para cabelo castanho e não para cabelo loiro, tá? Então, é isso. Esse daqui, ó, meiose, na primeira lei de Mendel, eu expliquei para vocês na lousa, tá? Como é que acontece. Vou tentar explicar de forma resumida, observe. Nós temos aqui um par de alelos, tá vendo? Na primeira célula, um par de cromossomos, perdão. E aí o primeiro cromossomo tá com a característica com alelo Vzão e o segundo cromossomo com alelo Vzinho, né? O que acontece? Duplica os cromossomos, então, ó, tá em forma de I, cada um fica em forma de X. Duplicou, então. Se um tem Vzão, o que duplicou também vai ser Vzão, é tipo uma cópia, tá? Copiou os dois, então os dois ficam em forma de X, ok? O que vai acontecer lá na metáfase 1, ó? Tá vendo? Estão alinhadinhos no centro da célula
E aí, lá no final da telófase 1, os cromossomos homólogos, eles vão ser separados, vão ser puxados cada um para um lado da célula. Então, observe que eles estavam juntinhos, eles foram separados. Observe aí no final da metáfase 2, né? Só tem um cromossomo em cada célula, tá? E aí, pronto. Nesse momento aí, no final da meiose 2, vai quebrar esse cromossomo no meio e aí vai metade do cromossomo para cada lado, tá? Em forma de X, termina em forma de Y, né? Então, ó, ficou 4 células no final, cada uma com um alelo. Observe que a primeira tinha 2 cromossomos, uma célula com 2 cromossomos. Terminou com 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. Então, eu tenho 4 células agora, cada uma com um cromossomo só, tá? Então, ó, formou gametas. Isso aqui é para formar gametas, formar células haploides. Lembra que eu falei que a haploide é metade? Então, essa célula inicial, a primeira lá, ó, ela é diploide. A haploide só tem metade, tá? Então, gente, formou 4 gametas, só um deles que vai fecundar, né, o óvulo para dar origem a um ser vivo, no caso, o ser humano, tá? Então, ok, eu vou deixar também disponível outro vídeo explicando como é que vocês vão fazer o cálculo, tá, com o quadro de Punnett. Beijos e até a próxima!